A conversa hoje é de um profissional, intelectual capixaba, atua na área da comunicação, é referência pelo trabalho que se desenvolve há muitos anos aqui, como até, inclusive, uma testemunha contemporânea de todo o trabalho da comunicação no Espírito Santo, da imprensa capixaba. Eu me refiro ao jornalista, professor de jornalismo e coordenador do curso de jornalismo da UFES, Vitor Gentili, com quem a gente vai conversar agora. Vitor, muito legal tua avaliação sua hoje do mercado, o que está acontecendo nesse mundo de comunicação, a partir, inclusive, de uma perspectiva acadêmica, né? Porque você participou ativamente da implantação do projeto Tribuna Tabloide, mas depois se encafufou na UFES e não saiu mais. Sim, sim. Bom, primeiro é um prazer reencontrá-lo, um prazer estar aqui presente, conversar. Eu já falei no 9 minutos, mas enfim. A vida acadêmica, de fato, absorve, a gente toca as coisas, né? Mas eu não sou um acadêmico. A minha cabeça, o meu jeito de pensar, a minha maneira de ver o mundo é de jornalista. Eu sou, sobretudo, um jornalista. Antes de tudo, um jornalista. Aliás, eu digo isso sempre em sala de aula para os alunos. Eu falo, olha, não sou professor, quer dizer, faço pesquisa, dou aula, né? Mas a minha profissão é jornalista. Né? Mas no calor da redação que o ofício é aprendido, né? Aprendido, né? Quando eu fico pensando assim, as teorias que a gente estuda na escola, da semiologia, das agendas setting, quando você cai no dia a dia e, na verdade, a realidade é outra, né? Pois é. Agora, Vitor, me diga, uma tese é de que os veículos tradicionais e convencionais, como os que nós conhecemos, nos quais nós atuamos, ficaram no passado, cedem lugar a novos modos, formatos, plataformas. Mas o jornalismo, o conteúdo que vai estar contido nos novos formatos, nas novas plataformas, é sempre o velho e bom jornalismo que requer preparo na apuração, produção, elaboração de um texto, não é? O jornalismo não muda, né? O jornalismo até tende, né, a mudar a partir das novas necessidades que a sociedade tem, né? O jornalismo histórico, que nasceu, cresceu nos séculos XVIII, XIX e XX, eram muito focados na informação, né? Eu diria que hoje o jornalismo precisa avançar além da informação também para o que eu chamaria de esclarecimento, né? Quer dizer, as pessoas querem entender, contextualizar, entender o que acontece, né? Que era uma coisa que os jornais faziam, né? Mas não era o centro da atividade do jornal. Nesse momento, onde a produção de informação é disseminada, o jornalismo perdeu esse monopólio, né, da produção da informação. Né, para saber o que acontece na cidade, tem que ler jornal. Tem que ler jornal. Mas hoje, para saber, você não precisa do jornal, mas para entender, é nesse sentido que eu falo esclarecimento. Para entender as coisas, o jornal é fundamental. O jornalismo é fundamental. Porque nesse aspecto eu até acredito. Enfim, a gente vive um momento de revolução, uma disrupção, um momento disruptivo, né? E evidente que é um conjunto de fatores, né, que faz com que as empresas tradicionais, né, estejam derretendo, né? Quer dizer, todos os grandes, a editora Abril, é uma tristeza ver, mas enfim, a editora Abril fechou, está em recuperação judicial, né? Os grandes jornais estão todos em crise, né? Mas mesmo na grande imprensa, a gente vê as coisas se moverem, né? A gente vê, no Brasil chegou o El País, chegou a BBC, os sites, né? Chegou o The Intercept, né? A gente está sabendo agora que está chegando a CNN, então tem um movimento evidente que o caminho é de enxugamento,
né? Mas tem um movimento de coisas novas emergindo também, né? Mas veja bem, olha bem... Mas agora, é evidente, eu estou dando alguns exemplos, mas, por exemplo, eu estou dando exemplos absolutamente nacionais. Nenhum deles desceu que tenha... No nível local, né? No nível local. Não, veja bem, Vitor, eu acho interessante, sempre produziu uma digressão sobre isso, porque, por exemplo, o jornalismo impresso, como nos conhecemos, diário, para mim, não tem volta. Agora, se você falar do jornalismo impresso, que oferece a reflexão e a análise, esse vai subsistir em revistas, com periodicidade mais... Por quê? Porque nós somos muito assediados por informação. Repara quantos grupos você deve ter no WhatsApp. Nós somos muito assediados. Essa conversa virou até um refrão, mas é verdadeiro. O que mais se disputa hoje é a atenção, né? É os 10, 15 segundos de atenção, que é o tempo suficiente para você acessar um conteúdo. Então, eu acredito que o jornalismo impresso, ele subsiste dependendo da periodicidade dele. Agora, um jornal diário que vai trazer para nós notícias de ontem, pessoalmente eu acho que não tem chance. Talvez pensaria diferente. Eu acho talvez até o oposto. Porque o impresso, ele é anacrônico na medida em que exige processos industriais de papel no momento onde a comunicação a comunicação digital é praticamente de custo zero, né? Não faz sentido você ter impressoras, distribuição. Uhum. Então, agora, o jornalismo diário... Não, mas isso é em tempo real até, né? Até em tempo real. Quando eu falo diário, e aí eu vou me remeter a uma das referências grandes que eu tenho para mim, uma grande perda que tivemos no ano passado, que foi Alberto Dines, né? O jornalismo diário, e ele é diferente do jornalismo em tempo real, porque ele para. Sim, ele para. Tem um momento onde... Né, quem conheceu as grandes redações, né, aquele momento onde você para, fecha, monta um pacote, vai processar aquilo. Monta um pacote e organiza aquilo. Evidente, aquilo... Né, eu acho que isso a sociedade precisa. Né? Simultaneamente ao abastecimento regular e normal de informação, isso é fundamental. Então você está falando da produção regular e diária de jornalismo, isso, que precisa ser disponibilizado. São conteúdos que precisam ser entregues, né? Mas contornada a questão, então, da tecnologia, porque as plataformas digitais já possibilitam isso. Sim, né? sim. Você não tem mais como pensar em gráficas, impressoras, e entrega, frota de entrega e aquelas coisas. Mas é evidente que o tablet ainda vai vir vários outros. Quer dizer, a internet é vista equivocadamente como uma mídia. A internet é apenas um suporte, né, que permite todas as várias mídias já em novas configurações, que não é mais o papel, não é mais o vídeo. A gente distinguia a telinha do telão. Né? Hoje você vê filmes no computador e a televisão e o cinema eram coisas diferentes. Hoje são a mesma coisa, né? Pela capacidade que as telas têm. Né? Isso vale para o papel, vale para o mídia, vale para a rádio, vale, enfim, em todos os sentidos. A presença hoje é do coordenador do curso de jornalismo da UFES, o jornalista Vitor Gentili. A gente volta já. Voltamos com a presença do professor de jornalismo e coordenador do curso de jornalismo da Universidade Federal do Espírito Santo, Vitor Gentili. Vitor, um aspecto nessas disrupções todas que estão ocorrendo aí, com a nossa maneira de acessarmos informações ou sermos inundados de informação, é como é que, por consequência direta até da democratização de conteúdo, todo mundo produzindo e consumindo conteúdo, como é que, de uma certa maneira, as fake news surgem, paradoxalmente, para convalidar a necessidade do jornalismo, né? Olha, eu acho que vale a pena lembrar, né, que fake news, no rigor da expressão, não é uma coisa nova. Aliás... Mas a massificação delas, né? Mas se você olhar, 2.000 anos atrás, ou mais, ou 5.000 anos atrás, né, está lá nos 10 mandamentos, o 8º é: não faça fake news. Não darás falso testemunho, não conte mentira, não espalhe boato. Então isso aí, quer dizer, está nos 10 mandamentos, é um deles. Agora,
evidente que a circunstância nova, né, de que hoje todo mundo tem condições de produzir e ter uma divulgação de uma magnitude jamais que nenhuma ficção científica previu. Né? Isso sim é um fato novo e faz com que esse fenômeno que sempre existiu, né, passe a ter uma nova configuração, um novo desenho, e passe a ser um problema e passe a exigir do jornalismo, né, que ele consiga se distinguir, e a gente hoje vê, eu acho que uma das iniciativas interessantes, né, são essas atividades de check-fating, né, checagem de fatos, né, e me parece, sim, e aí e uma compreensão e um entendimento real da... Não, mas olha bem, quando você se reporta ao fato de que antigamente, até pouco tempo atrás, até 15, 20 anos atrás, a exclusividade da informação era da mídia, sim, como a conhecemos, né? Inclusive havia uns paradoxos aqui em Vitória, porque às vezes os telejornais se pautavam nos jornais, que se pautavam nos telejornais. Era um efeito de causação circular. Mas até então, você se lembra quando a gente dava notícia errada, popular barrigada? Era uma coisa assim, era até de uma certa maneira uma preocupação. Uma informação errada do meio de comunicação podia trazer graves imputações por causa do descrédito, da perda da credibilidade. Mas ficou demais, realmente. Eu estou entendendo o seguinte, que o jornalismo verdadeiro, isso que você falou que permanece independente da plataforma, ele é convalidado pela fake news, porque as pessoas vão se referenciar pelas grifes de jornalismo. Acho que nossos veículos, inclusive de Vitória, estão perdendo muito tempo em não já terem migrado, entendeu? Porque são nomes como a Gazeta, a Tribuna, serão referências, né, sim, de jornalismo. Sim. São referências de jornalismo. Eu acho que eles foram muito hesitantes nessa migração por causa do salto tecnológico. Mas eu acho que hoje em dia é atordoante a questão da fake news. Se você bobear, você está repassando. Sim, bobear, está repassando. Tem que estar sempre muito alerta, muito atento, conferir, checar. Eu recebo aqui e ali de colegas profissionais, sim, jornalistas, né, que... não, foi sem querer, não prestei atenção, não vi. E aí a lógica, e o modelo de financiamento dos jornais, via publicidade? Sim, sim. Aí esse é um outro fator, quer dizer, de um lado você tem o dado tecnológico que faz com que essas grandes empresas, né, que o equipamento que elas tinham era um patrimônio, virou um trambolho, né? Hoje, do ponto de vista tecnológico, né, isso é uma coisa curiosa, né? Quer dizer, se a gente lembrar, por exemplo, o que foi a imprensa alternativa nos anos 70, o custo daquilo era uma coisa absurdamente caro, né? E as pessoas se dedicavam, se esforçavam e faziam. Hoje, produzir jornalismo nunca foi tão barato, né? No entanto, é muito difícil você montar, organizar, sobreviver e se remunerar, né, nessas condições. É nesse sentido que eu cito alguns exemplos, né, como é o País está bem, né, The Intercept, a Ponte, a Pública, né, agências de informação, de notícias que produzem jornalismo, mas ainda é uma coisa muito inexpressiva. Agora, evidentemente que, e aí eu vou ser talvez um pouco audacioso, mas eu vejo o jornalismo também, quando eu falei em esclarecimento, eu vejo o jornalismo também tendendo, e cada vez mais, a ser uma profissão muito mais aproximada das demais profissões do campo das ciências humanas, como o historiador, o sociólogo, o antropólogo, até o economista, enfim. E nesse sentido, né, essas atividades vivem financiadas de outra forma. E eu acho que é possível que a gente batalhe por permitir que atividades jornalísticas sejam financiadas
né? Você se apresente projetos e submeta projetos a órgãos que tenham recursos capazes de financiar atividades desse tipo. Nós estamos chegando ao fim da nossa sessão de hoje. Eu convido você a estar conosco amanhã. A gente dá sequência à conversa com o coordenador do curso de jornalismo da UFES, professor de jornalismo, jornalista Vitor Gentili. Até lá.